Mini Cooper S e a sua versão apimentada John Cooper Works, dois dos meus produtos favoritos de avaliar já há muito tempo, seja daquela geração antiga R56, quanto a mais recente F56, eu sempre achei um produto muito especial. Ele junta uma série de características interessantes e bem peculiares àquele produto em si. Por exemplo, a gente está falando de um hot hatch premium com muitas possibilidades de customização, um baita de um estilo em termos de design, tanto por fora quanto por dentro, uma dinâmica cortante, essa é a parte que eu mais gosto. É um carro de tração dianteira, mas daquele tipo que se você tira o pé na entrada de uma curva num track day, por exemplo, você precisa contra-esterçar. É um carro que tem uma dinâmica até rebelde demais para o padrão atual e eu acho isso sensacional. Um ajuste de suspensão muito equilibrado, um motor turbo com bastante torque e um ronco bem bacana na cabine e ainda tem uma opção de carroceria conversível. Agora a gente está numa nova fase da Mini de forma geral. A marca está se posicionando com cada vez mais força na eletrificação. Hoje em dia os ICE, ou ICE como o pessoal chama em inglês, que é uma sigla para motor de combustão interna, é tratado como uma espécie de complemento, algo que a gente ainda oferece, uma espécie de nicho que já foi a oferta principal. Tanto que a nova geração do Mini Cooper utiliza uma plataforma, quando na versão eletrificada, totalmente nova, que se chama J01 e que é fabricada em parceria, uma joint venture, com a chinesa GWM. Aliás, esse Mini eletrificado é fabricado lá na China. Só que esse carro que está atrás de mim não é elétrico. Esse aqui é o bom e velho Mini Cooper S com motor B48 2.0 turbo e a base desse carro é exatamente a mesma do R56, tanto que a gente está falando de uma geração que tem apenas um derivativo, R66, dando a entender justamente que é uma evolução em cima da exata mesma base, a mesma estrutura, mesmo powertrain, mas uma série de evoluções, especialmente na parte de experiência a bordo. Considerando que a gente está falando da mesma base, eu já até meio que sei o que esperar positivamente desse carro em termos dinâmicos. De todos aqueles atributos que eu falei na introdução, sem dúvida nenhuma o que ficou mais controverso e que vai dividir opiniões é a parte do estiloso, a questão do design. Por que a gente está vendo esse tipo de conceito de design nos Mini? É porque a marca decidiu comunicar em seu design a crescente eletrificação presente no line-up. Mesmo a versão a combustão, se você olhar com a devida atenção, você vai ver que tem vários elementos de carro elétrico, incluindo na dianteira. E uma coisa só que me deixa um pouquinho entristecido é que é um design que é cada vez mais impessoal, né? Então a gente perdeu um pouquinho daquela organicidade, daquele, vamos dizer assim, daquele charme mais cativante que é tão característico ao Mini e algumas pessoas podem se identificar com essa mudança e outras podem perder a identidade com isso. O exemplo é como se uma banda tivesse mudado, não muito radicalmente, mas mudou de tal forma a sonoridade do seu estilo de som que alguns fãs passaram a não acompanhar tanto o seu som. Digamos que uma banda de metal começou a introduzir alguns elementos eletrônicos, é exatamente o que a gente está vendo aqui no conceito de design desse carro. Em termos de proporções, o que a gente tem aqui? O exato mesmo entre eixos de 2,49 m, porque inclusive é a mesma base, só que com os para-choques diferenciados aqui a gente tem 55 mm a mais de comprimento, 5,5 cm, né? 17 mm a mais de largura e 18, quase 2 cm a mais de altura. Então o carro ficou um pouquinho mais alto, mas essa mudança de altura também pode estar relacionada aqui a alguma mudança em termos de diâmetro, por exemplo, do conjunto de rodagem aqui de pneus. Na lateral vocês viram que não mudou muita coisa em relação ao Mini F56 clássico, então não tem muito que eu possa comentar. A dianteira, a princípio você pode achar que não mudou muita coisa, mas olha só a limpeza que eles fizeram. E eu sempre gostei de design limpo, mas aqui eu acho que perdeu um pouquinho daquela assinatura, vamos dizer assim, mais esportiva do Mini Cooper S. A gente não tem mais aquela entrada de ar aqui, tão característica do carro, né? E mesmo esse recorte aqui no para-choque também está ausente. A solução aqui da grade também está mais minimalista, desculpa. Então, vocês conseguem enxergar aqui a linguagem de um veículo eletrificado? Se você pegar o Mini elétrico, o Cooper SE, vocês vão encontrar uma similaridade muito grande de design. E isso deixou ele um pouco mais impessoal. Então aqui a gente tem uma divisão de águas, né? Você vai ter um grupo de fãs daquela pegada mais clássica esportiva dos Mini que realmente se decepcionou com que o produto se transformou na parte de design. Ao mesmo tempo você vai ter aquele grupo de fãs que estão sempre mais na vanguarda, vamos dizer assim, sempre querendo algo um pouco mais moderno, que vão se agradar com essas novas linhas. Como eu sou da velha guarda, eu preferi um pouquinho mais a versão R56 dessa base aqui.
B48, B20, bom e velho conhecido entre os fãs de BMW, motor modular, bloco cabeçote alumínio, parte superior do bloco solução tipo closed deck, né? Aguenta um pouquinho mais de pressão, a injeção direta, né? Bomba de alta 350 bar, 204 cavalos, 30,6 kgfm de torque, um motor que tem bem mais curso, né, do que diâmetro de pistão. Então a gente vai ter 82 milímetros de diâmetro de pistão e 94,6 de curso, então é por isso também que ele tem essa característica de ter tanto torque. É um motor sem dúvida sensacional e a gente sabe quando o motor é tão bom que é quando ele tem essa longevidade tão comprida, né? Se pegar a geração F56 desse carro aqui, se não me engano, surgiu em 2014, tá aí ainda dando show mesmo nessa nova fase, exatamente o mesmo motor, aliás alimentando uma série de outros produtos do grupo BMW. E esse motor está casado ao câmbio de dupla embreagem e 7 marchas, cuja entrega a gente vai conhecer daqui a pouquinho. Antes da gente pegar ali uma estrada de montanha, vamos dar uma olhadinha na cabine. O maior indício da linguagem de design eletrificada é a cabine desse Mini Cooper R66. Você vê que aquela ideia de impessoalidade segue aqui, né? Tá mais tecnológico, um pouco menos orgânico, um pouco mais frio de forma geral. Ao mesmo tempo tem umas soluções que eu achei muito sacadas, por exemplo, esse aplique de tecido na face do painel, eu acho que combina muito com a ideia de design do Mini. Vocês conseguem ver que esse terceiro raio do volante, na verdade, é uma tira de tecido tensionado, achei isso criativo pra caramba também. Acho que combina bastante com o produto. O painel de porta também tem esse acabamento aqui em cima, então tem algumas sacadas que são bem bacanas. E eles buscaram manter, vamos dizer assim, que seriam os 3 principais elementos, eu diria até 4 aqui de design do Mini Cooper, pelo menos do R56, mas do line-up e da história do modelo de forma geral, que é esse mostrador gigantesco aqui, né? Isso aí desde o primeiro Mini Cooper a gente tem, só que agora virou um pratão, né? Uma tela aí de alta resolução, tem mais ou menos 24 centímetros de diâmetro. A gente tem um outro elemento que é justamente o desenho desse volante, né? Uma reinterpretação, enfim, do volante clássico. Esse elemento aqui com os controles, embora tenha mudado tudo aqui nessa parte, né? Então agora vocês conseguem ver que o seletor do câmbio virou essa alavanca bem discreta aqui, né? Em vez de estar aqui na parte de baixo ou aqui na frente, até porque aqui agora a gente tem aquele altarzinho no telefone, exatamente como no BMW X1, né? Então você tem aqui um local onde você prende o seu smartphone e ele fica recebendo carga por indução logo aqui na frente dos porta-copos, né? Vou dar uma olhadinha aqui nesse sistema aqui de infotainment, mudou bastante coisa aqui, né? Então é um sistema completamente novo, leva um tempo para você se adaptar, justamente porque a gente tem muito design criativo aqui, né? Então depois que você fez a paridade de telefone, você pode ir direto aqui no Apple CarPlay, vocês conseguem ver que teve um preço esse formato redondo, né? Isso já desde a fase anterior, porque você acaba tendo que colocar a tela do smartphone, o quadrado ou o retângulo, dentro de um círculo, então você não consegue usar todo o diâmetro do display, né? Ainda assim fica um tamanho bom de se utilizar, então o Spotify aqui, o Waze, enfim. E aí voltando aqui para Home, vocês vão ver que tem o comando por voz, então por exemplo, sei lá, vou perguntar aqui qual a previsão do tempo? Essas coisas de comando de voz é assim, né? Então vamos lá. Qual é a previsão do tempo? Terça-feira o tempo estará ensolarado em Campos do Jordão. Ele te dá a previsão do tempo, enfim. Você consegue programar a rota, nada de novo aqui na verdade, né? Apenas a interface é que ficou bem bacana. Vê que aqui a gente já tem umas dificuldades de user experience, então leva um tempinho para você se acostumar. Aqui tem o computador de bordo, né? Vamos ver se ele se expande. Então ele te dá informações adicionais aqui. Sistema de câmera é bem bacana, né? O grupo BMW está acostumado com os produtos que não tem exatamente uma novidade, mas é sempre legal mostrar. Então aqui se aperta a câmera, você consegue ter a visão tanto de cima, você consegue escolher as câmeras aqui que vão mostrar. Então se você fazer uma baliza, por exemplo, te ajuda bastante, né? Nesse cantinho aqui. E aqui você consegue inclusive ter uma versão onde você consegue clicar e arrastar para você ter uma visão 360 do produto, do carro e tudo que tem em volta, né? Para manobras e espaços apertados. Também está tudo escuro aqui justamente porque a porta está aberta, a câmera que projetaria a imagem ela está ausente, está desligada aqui porque a porta está aberta, né? Uma coisa que mudou também é os que a gente chama de driving modes, né? Agora chamam de experiences, né? Então está nessa tecla aqui, muda até a questão do desenho do display aqui, né? Leva um tempinho para carregar, então você vê como fica o painel aqui agora. Ele tem uma trilha sonora aqui para cada um desses modos de experiência, então aqui é um painel retrô, né?
e isso também vai mexer um pouco no controle de estabilidade, no mapeamento do carro de forma geral, quando a gente for no modo mais esportivo. O Vivid ele vai priorizar a parte do sistema de infotainment, aí a gente tem o Green, que vai se focar mais na parte de consumo, então ele vai priorizar as informações aqui em relação ao consumo de energia, de eficiência, né, de rodagem. O Core, o que será que é Core? Vamos ver o que ele vai mostrar aqui pra gente. Deixa eu voltar aqui para Home. Acho que é o modo que eu tava antes aqui. E aí a gente tem um modo mais esportivo, que é o Go Kart, que seria, vamos dizer assim, o modo esporte, né? Faz um sonzinho aí, etc, enfim. E aí aqui você tem um display, aí sim até um pouco mais funcional, o contagiros está bem aqui próximo de mim, né? Até 6.500, quando ele faz a troca sozinho, velocímetro, enfim. Então é isso, pessoal. É um arranjo de cabine completamente novo. E o quarto elemento que eu ia falar, o desenho do banco, né? Também desde da geração R, eu acho, do Mini, já tem mais ou menos essa cara, os bancos. E agora eles seguem com... sempre tentando dar um toque de criatividade. Tem aplicação de tecido aqui, enfim, costuras com pespontos aqui em duas cores diferentes. Você vê aqui as cores alternadas, né? Mas também perdeu um pouquinho daquele toque orgânico que você tinha nos acabamentos do R56. Já está um desenho um pouquinho mais impessoal, um pouco mais técnico, um pouco mais, vamos dizer assim, futurista, né? Agora, esse aqui ainda é o Mini Cooper com motor B48, 204 cavalos, né? Então, vamos experimentar esse carro na prática, como é que é. Trocas de marcha bem espertas. Eu tenho aqui um head-up display, consigo acompanhar a rotação. O ronco parece que tem algum tipo de complemento, vamos dizer assim, pelos falantes, mas tá um timbre bem difícil até de distinguir se está sendo adicionado digitalmente. Eu digo que parece porque pelo volume que está entrando aqui na cabine. Trocas de marcha é bem rápido, inclusive, desse câmbio de dupla embreagem. Legal, gostei que ele jogou uma marcha para cima na entrada de curva. Mas a notícia que eu tenho para dar para vocês que não é tão boa é o seguinte, pessoal. Mini Cooper S sem opção de trocas manuais no câmbio. Não tenho aletas atrás do volante, não tenho nenhum tipo de alavanca, um botão onde eu consigo escolher marcha. Então, numa estrada assim, talvez não vá fazer tanta diferença numa primeira experiência, mas numa descida de serra, por exemplo, você quer soltar, deixar o carro um pouco mais solto, e você está eventualmente no modo Go Kart, que é um modo mais agressivo, que ele vai prender as marchas mais, você não vai ter a opção de fazer essa redução, ou melhor, esse acréscimo de marchas mais longas para deixar o carro mais solto, né? Você tem que entrar no modo de direção e procurar um modo mais civilizado. E no Track Day nem se fala, né, gente? O câmbio, a escolha da marcha é fundamental para você, vamos dizer assim, fazer a escolha do equilíbrio dinâmico que você quer, né? Então, o lado entusiasta aqui, talvez até em nome dessa linguagem mais eletrificada de design e conceito de produto, a gente perdeu algo importante aqui. Agora, em termos de equilíbrio, balanço dinâmico, caras, é um R56 com todas as pequenas evoluções que o produto vai recebendo ao longo da mesma geração, né? O carro que começa na linha de produção lá no, sei lá, em 2014, não é o mesmo que foi até, sei lá, 2021, 2022, ou mesmo 2023. Então, dentro de um ciclo da mesma geração, você tem várias evoluções. Esse aqui, que é uma evolução daquela plataforma, vai receber mais benfeitorias ainda. Trechos apertados assim, sinuosos, que você vê como a dinâmica do carro é bacana. Ele tem um equilíbrio ainda que é muito legal, gente. É um carro que você sente a traseira acompanhando, mesmo sem uma tração dianteira. Algo que você consegue, vamos dizer assim, manipular ainda mais, trabalhando pressão de pneu, alinhamento. Não que seja necessário, porque a base do Mini Cooper sempre foi de um carro de tração dianteira extremamente neutro, o que resulta numa experiência bem satisfatória ao volante. Mesmo com esse pênalti da gente não conseguir escolher as marchas aqui, é um carro muito gostoso de andar numa estrada de serra como essa. As retomadas são muito bacanas, tem um pouco mais de 30 kgfm,
Bem legal esse berro do B48 aqui. Reforçado, é verdade, mas uma presença bem bacana. Gosto também da modularidade dos freios. Não é aquele freio extremamente sensível, mas também não é aquele freio com curso demais no pedal, sabe? É um pedal que mexe pouco. Isso é bastante positivo em termos de condução. O câmbio, eu vou fazer aqui a justiça, ele está bem programado, ele está escolhendo marchas que são coerentes desse modo go-kart para a velocidade de entrada de curva. Uma outra situação é que eu fico naquela situação, talvez eu reduzisse aqui, talvez usasse uma marcha longa aqui, mas de forma geral não é um câmbio no modo automático, que é a única opção que você tem aqui, que vai te decepcionar no mapeamento dele quando você está no modo, nesse modo aqui, go-kart. O equilíbrio dinâmico desse carro realmente é algo que impressiona positivamente. Ele deve estar aí na casa dos seus 1.200 quilos, então é algo que você sente essa leveza nas mãos, né? 12,49 m de entre-eixos também é algo que joga muito a favor, essa inércia polar reduzida, né? Um carro que você tem essa resposta. E se eu não me engano, pessoal, esse carro aqui não tem amortecedores adaptativos, então o pessoal da Mini teve que se virar, vamos dizer assim, para conseguir uma carga de suspensão que seja confortável, como é de fato o F56 era, né? E esse aqui é o F66. Mas ao mesmo tempo um carro que não vai ficar rolando, inclinando muito nas curvas. Eu acho que eles chegaram num ótimo balanço aqui. Tá bem satisfatório de andar, de guiar. A contenção de rolagem de carroceria está excelente. Tem motoristas que estão usando 2 faixas para fazer a sua tangência. Também não vou culpar ele porque essa serrinha aqui tem os seus desafios. Uma curva longa como essa daqui, você tem uma rolagem de carroceria realmente bem controlada. Muito divertido. Agora, é lógico, a grande pergunta que fica no ar é, considerando que o Mini Cooper S agora não tem mais, por exemplo, essa questão da escolha das marchas, tem um design mais impessoal e tudo mais, a grande pergunta que fica no ar é, será que a Mini também está deixando para trás aquele comprador entusiasta, apaixonado, ou talvez complementando um ponto intermediário, será que a Mini vai reservar somente os John Cooper Works para esse público? Porque antes você já atingia isso com o Mini Cooper S, né? O entusiasta queria um carro, como eu falei, estiloso, com uma tocada legal, com muitos recursos dinâmicos e tal. O Cooper S já era para esse cara, que de vez em quando andava num track day e tudo mais. Agora com essa questão do câmbio, já dificulta bastante. O design talvez já não converse mais tanto com esse cara. Será que a Mini aos poucos já não está procurando um outro público? E aí o público clássico dos Mini Cooper S e John Cooper Works vai ser ou um nicho muito pequeno ou vai ser simplesmente deixado para trás? Acho que isso é uma questão que o tempo vai dizer e o mercado também vai dizer, né? Eu posso estar completamente errado e talvez, sei lá, tenha uma parte aí do público que é entusiasta que não se importa com a falta de escolha aqui de transmissão. Eu, considerando a experiência que eu tenho com o volante aí, que é alguma, e de pista também, eu acho que foi uma medida cujas consequências não foram bem pesadas aí pelo pessoal de produto. Eu acho que algumas coisas você não pode abrir mão num carro de propósito esportiva e é uma bobagemzinha que talvez pareça, mas não é não, gente. Você não ter a escolha das aletas num carro desse perfil, eu achei bem esquisito. Mas a experiência ao volante é, como eu falei na introdução, é aquilo que você espera de um Mini Cooper S, balanço dinâmico, uma suspensão que ainda trabalha gostoso. Lembrando, o Mini é sempre um carro de curso de suspensão relativamente curto, então se o chão está castigado, mas não tem nada que é muito radical, ótimo. Agora, se você pegar aquele desnível, aquele recorte mais seco, ele vai dar aquela pancada, não tem jeito. Porque o conceito do carro é esse mesmo, é um carro a própria base, né, o KL1 desse carro, ele não apresenta um curso de suspensão super longo, então tem esse porém, mas tirando essas questões esportivas e dinâmicas de lado, é um carro que ainda entrega um grande prazer ao volante. E embora tenha essas questões do design ter ficado mais impessoal em algumas coisas, outras eu achei muito bacana, esse tecido aqui inclusive, eu gostei da funcionalidade dele inclusive, né, porque ele é
ele acaba sendo bem fosco, né? Ele não é refletivo. Então, por exemplo, esse solzão aqui de meio-dia, eu tô tendo uma experiência aqui muito agradável, de pouco reflexo. Não é muitos carros hoje em dia que oferecem essa experiência quase sem reflexo, com essa profusão de cromados, de black piano que a gente tem hoje em dia. Aqui não, aqui você tem um carro que você vai ter visibilidade plena do para-brisa, mesmo com o sol do meio-dia batendo aqui no tabelier. Então é isso, uma experiência mista, né? Eu sempre fui fã dos Mini Cooper. Eu tenho minhas reservas em relação ao design, a uma outra funcionalidade que ele perdeu, mas a alma do carro está totalmente aqui ainda. Então, você tome sua decisão aí depois de experimentar ele e diga nos comentários, especialmente se você é fã de Mini, o que você sentiu, se você concorda, se discorda de mim aí em relação a ter gostado ou não dessas alterações. E é isso, pessoal. Obrigado aí por ter assistido mais essa avaliação aqui no Flatout. Se você não é assinante aí no canal, assine e a gente se encontra numa próxima. Valeu!